Giovana está lá na Toca da Raposa, a gente vai falar do Cruzeiro, daqui a pouquinho a gente fala sobre o técnico do Atlético, o Maurício também vai explicar o que está fazendo lá em Pouso Alegre, lá em Porto Alegre. Giovana, na Toca da Raposa, para falar sobre o jogo do Cruzeiro contra o Corinthians, que será amanhã aqui em Belo Horizonte, no Mineirão. E aí tem um detalhe, Giovana, 2 desfalques no jogo contra o Pouso Alegre também são dúvidas para essa partida contra o Corinthians? Muito boa tarde. 2 atacantes estão nessa lista, viu, Lages? Muito boa tarde para você também, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. Chovendo bastante nesse momento aqui na Toca da Raposa 2. A gente fica debaixo da casinha aqui no centro de treinamento, perto da janela. Tá chovendo, mas a gente vai passar a informação rapidamente. Falando sobre esses 2 atacantes, Caio Jorge e também o Arroio. Os 2 desfalcaram o Cruzeiro no último jogo contra o Pouso Alegre no fim de semana, e porque o Caio Jorge estava com um desgaste muscular e o Arroio com dores no joelho esquerdo. E ontem eles não participaram normalmente do treino com a equipe, fizeram um trabalho em separado aqui na Toca. Então tem essa preocupação, porque a gente lembra também que o Cruzeiro no fim de semana tem o jogo decisivo valendo vaga na final do Campeonato Mineiro, e aí a gente vai observar o treino de hoje com o técnico Tite, se essas 2 peças vão ou não para a partida. Ainda falando sobre atacantes, Sinisterra, você tem alguma informação sobre o colombiano? Está no departamento médico? Tem alguma previsão de volta? Como é que está a situação de Sinisterra? Ele vive um momento delicado, né, mais uma vez na carreira, né, Lages, porque o Sinisterra, nesse momento, está se recuperando de um edema na coxa direita, que ele sofreu há 2 semanas no jogo contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Está no departamento médico, então, se recuperando da lesão, e já é a 4ª vez que ele vai para o DM do Cruzeiro por conta de algum problema físico. É um jogador que vem tendo esses problemas ao longo da carreira. O departamento médico do Cruzeiro sabe disso, e até por conta desses problemas, tem um cuidado especial com o jogador. O ataque do Cruzeiro, como a gente já vem destacando ao longo das semanas, vem tendo alguns problemas do departamento médico, mas pelo menos um atacante teve uma estreia especial. Então, pode acalmar, que foi o que o Tite, inclusive, fez com o vídeo real. Ele acalmou o jogador que entrou na partida e não foi tão bem assim. Aí foi substituído, saiu chorando. Vamos ver o que o Tite fala sobre isso e também explicar essa situação. Imagina um garoto que troca de país, jovem, que vem com a camisa pesada, que tem um Cruzeiro com uma expectativa extremamente alta, que vinha fazendo um bom jogo e que cria expectativas, oportunidades surgiram, mas é da vida. Ele fez um bom jogo, a precisão de finalização daqui a pouco não teve, as oportunidades surgiram, e compete ao técnico que tem mais experiência passar um pouquinho mais de calma e pedir para o torcedor abraçar ele. É garoto, ele trabalha, ele não é displicente, ele não é negligente, ele não faz corpo mole, é um menino que é um menino de ouro. Então tem sim, aí todo o banco, não só eu, a gente trouxe, colocou ele no meio de todo mundo. Eu acho que foi eu não sei se era o Kenji que estava ali do lado dele, na hora trouxe para ele para ficar junto, porque ele ficou comovido, enfim, com o momento. Eu digo, curte agora também com a vitória da equipe, a grande apresentação que ela teve também, e compete a mim ter essa lucidez para poder abraçá-lo. Não, aí alguns lances, né? Ele não foi tão bem nesta partida, mas também teve a lesão, né, Gão? Vamos lá. Uma coisa a gente tem que separar, né? Porque às vezes no futebol todo mundo espera da gente 100% de radicalismo. Um framezinho, só para explicar para o pessoal, Gão, ele saiu, né, foi substituído, e aqui ele está sendo consolado pelo Tite, porque ele se afastou um pouco do elenco, foi chorar, não gostou do próprio desempenho, não tem nada a ver com insatisfação pela substituição, insatisfação própria, né, de desempenho. É que no futebol, geralmente, o pessoal pede pra gente 100% de radicalismo, né, fundamentalismo, que a gente possa ser radical sempre. E falar, por exemplo, assim, se você é fora Adenor, por exemplo, como eu não gosto do trabalho, por exemplo, do Tite até aqui no Cruzeiro, por causa da goleada que teve contra o Botafogo, por causa do péssimo jogo contra o Curitiba, até se tornar a melhor campanha do Campeonato Mineiro, por exemplo, também há algumas ressalvas a se fazer, mas saber separar também as coisas, porque nessa condição, por exemplo, de gestão de grupo, é um cara que é muito atencioso, por exemplo, com a garotada, por exemplo, tá dando oportunidade pro Kenji, os meninos tiveram oportunidade no início do Campeonato Mineiro, aí depois eles vão e se tornam campeões da Taça São Paulo Futebol Júnior, então saber separar algumas condições também nessa parte.
Dentro das 4 linhas, gosto zero da forma que o Cruzeiro está jogando. Agora, a forma de lidar e tratar com os jogadores, nesse ponto, aí é o treinador diretamente com eles, e aí é o Tite realmente que tem que falar nessa condição. 100% de radicalismo, eu acho que também a gente não pode ser tão assim, tão ao pé da letra nesse ponto, e acho que nesse ponto aí o seu Adenor acaba fazendo Acertou, muito bem, né? Acertando, ir lá e consolando o garoto, por exemplo, que passa por um momento difícil. Ainda mais um treinador com a história que o Tite tem, né? Que é isso mesmo, o Cruzeiro tá evoluindo. Ô, Tite, não vai dar nem tempo dessa água refrescar aí. Amanhã tem jogo de novo. E daqueles que a pressão já tá lá em cima. O Cruzeiro precisa vencer a primeira na Série A. Até pro treinador começar a ter mais paz e cumprir com o objetivo dele. Eu quero fazer uma história no Cruzeiro. Eu quero fazer uma história no Cruzeiro. Essa é a minha resposta. Mas para conseguir isso, vencer o Corinthians amanhã não é opção, viu? O time até tem apresentado melhoras no estadual, pelo menos nos números. Já não perde há 4 partidas, algo que não acontecia desde 2022, quando o time ainda era treinado por Paulo Pesolano. Além da última vitória contra o Pouso Alegre, o Cruzeiro também venceu o Betim, o América e a URT. Fico bastante feliz com a evolução, sim. As coordenações, o ritmo vai melhorando e teve a consistência de uma grande vitória e um primeiro passo importante para chegar na disputa do título final. Para amanhã, no Gigante da Pampulha, essa evolução tem que entrar em campo. No Mineiro, a situação vai melhorando aos poucos, mas o Brasileiro está longe disso. O time celeste fez só 3 gols e sofreu 8 e é o lanterna sem nenhuma vitória em 3 jogos. A última partida na Série A foi empate com o Mirassol, no dia 11 deste mês, quase 15 dias atrás. Depois disso, 2 vitórias seguidas no Mineiro, para aliviar a pressão para o técnico Tite. Que esse tempo tenha servido para a equipe se acostumar com o clima mais tranquilo, para refletir também no Brasileiro. Nós já melhoramos o nosso poder de finalização com precisão. E mesmo a equipe que produziu bastante em termos de ofensivos. E deu uma precisão maior, deu bola no pau, deu goleiro fazendo grandes defesas. E aos poucos a gente melhorando também nesse aspecto de efetividade para traduzir em gols. Precisão. Vamos ver aqui. De fato, a gente tem um jogo contra o Mirassol, um empate em 2-2, onde o Cruzeiro mostra poder de reação e busca um empate contra o Mirassol. Depois enfrentamos o RT, mas não passa batido, toma o gol da URT, faz 2 gols. Faz 2 gols no Pouso Alegre, mas não passa batido e toma um gol também. Ainda fico com o resultado de 4-0 contra o Botafogo e a derrota contra o Curitiba de 2-1. Se a gente pode falar de 2 partidas onde o Cruzeiro teve realmente o poderio, né, o domínio sobre o jogo, por exemplo, é o jogo contra o Uberlândia, vou respeitar ao máximo a equipe do Uberlândia, e o jogo contra o América, em que nós ganhamos de 2-0, levando em consideração que o Cruzeiro sai na frente logo quando o Gustavo faz aquele pênalti contra o Gerson. De outro modo, realmente acaba dominando a partida nesse ponto aí. Minha grande preocupação, o Cruzeiro é um time que se expõe demais. Existem times que correm riscos e tem que correr risco, mas ao mesmo tempo é um time que consegue se defender muito bem. E esse sistema defensivo já funciona como sistema ofensivo defendendo. O time do Cruzeiro é um time que se expõe, se abre muito. E aí, por exemplo, você tem jogadores com uma extrema identificação celeste, como é o caso do Lucas Silva, por exemplo, que eu acho que nós deveríamos encontrar um meio de deixar o Lucas Silva junto com o Lucas Romero atuando em campo. O Gão, aí quem se sacrifica? O Gerson ou o Christian? Nesse caso, pensando no Lucas Silva e pelo investimento feito no Gerson, eu acho que realmente o Christian seria o sacrificado nesse ponto. Mas aí é só uma condição de opinião, mas a gente precisa melhorar muito essa estrutura de meio campo e fortalecer o meio campo celeste para que a gente não possa jogar tão exposto assim. Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta terça-feira. Teve empate do Cruzeiro na segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, definido também o VAR do jogo de amanhã diante do Corinthians. Cruzeiro divulgando a primeira parcial. Terça-feira decisiva, técnico Tite monta o time,
Vamos juntos com as primeiras do dia. Nesta terça-feira, véspera de jogo com o Corinthians, hein? Quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro em campo às 8 horas da noite. Ainda dá tempo de você comprar o ingresso, hein? A gente falou ontem nas quentes do dia que não tinha tido parcial, mas um pouco depois o Cruzeiro informou que 14 mil torcedores já estão garantidos neste jogo. Acho que tem chance de passar aí de 20 mil torcedores. Esperava um público maior, quem sabe na casa aí de 25 mil, mas para isso a venda tem que melhorar bem. De qualquer forma, ingresso.cruzeiro.com.br para quem quiser comparecer nesta quarta-feira às 8 horas da noite no Mineirão. Davi Lacerda do Espírito Santo apita e já tinha sido definido. A CBF também definiu o VAR. Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul. E aí uma curiosidade, o mesmo VAR que acionou o Davi Lacerda lá naquele jogo com o Palmeiras, no Allianz Parque. O Davi foi ao VAR e tomaram ali a decisão de anular o gol do Lucas Silva. Foi o último jogo que essa turma apitou do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro. 2024 ainda, hein? Quase 2 anos depois, Davi Lacerda no campo, Daniel Nobre Bins no VAR e eles comandando aí a arbitragem nesse jogo de quarta-feira diante da equipe do Corinthians. O Cruzeiro treina hoje à tarde e aí a expectativa pelos retornos de Caio Jorge e Kenny Arroio, jogadores que fizeram treino físico ontem. Se eles treinarem com o grupo hoje, vão ser relacionados para este compromisso diante do Corinthians e aí com chance até de titularidade, mas é importante que eles respondam bem neste último treinamento de hoje à tarde na Toca da Raposa 2, e é quando o Tite vai definir a equipe. Ele que colocou o time principal diante do Pouso Alegre. Se tiver o Caio Jorge, entra na vaga do Neisser. E se tiver o Arroio, retorna como titular, e aí sairia quem? Christian ou Lucas Silva? Ou o Tite mantém a formação e deixa o Arroio como opção? O restante aí da equipe não deve ter nenhuma alteração, mas é importante que os atletas estejam bem e que deem uma boa resposta no treinamento de hoje à tarde. Pra gente fechar, ontem teve jogo do Cruzeiro, Campeonato Brasileiro Feminino. Cruzeiro empatou com o Santos 1-1 na Arena do Jacaré em Sete Lagoas. Cruzeiro saiu perdendo, mas buscou a igualdade com um gol de Gabi Soares. 4 pontos em 6 disputados é a campanha do Cruzeiro do técnico Jonas Urias neste começo de Campeonato Brasileiro Feminino Série A1. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Na noite desta sexta-feira, o Cruzeiro desembarcou em Pouso Alegre para o confronto de ida da semifinal do Campeonato Mineiro de 2026. E como já virou tradição, a Nação Azul fez a sua parte. Mesmo antes da bola rolar, o clima já era de decisão. Centenas de torcedores marcaram presença no entorno do hotel onde a delegação está hospedada. Teve festa, teve apoio, teve foto, teve autógrafo e principalmente aquela energia que só o cruzeirense sabe passar. Jogadores como William, Cássio, Kaique, Fabrício Bruno, Lucas Vilauba, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira e Gerson foram bastante tetados. O elenco sentiu o carinho da torcida e retribuiu com atenção e proximidade. Dentro de campo, as novidades também chamam atenção. Na atividade desta sexta-feira, um trio de atacantes voltou a participar normalmente e foi relacionado para o duelo contra o Pouso Alegre: Kaique Kenji, Neiser Villarreal e Bruno Rodrigues. Além deles, outro reforço importante é o goleiro Matheus Cunha, que ainda não atuou em 2026 e pode pintar como novidade. E tem mais. O lateral esquerdo Cauã Prates, que havia viajado para assinar contrato com o Borussia Dortmund, retornou e participou normalmente das atividades. Ele também foi relacionado por Tite e pode ser opção na semifinal. Agora a expectativa é para saber como Tite vai montar o time e se o Cruzeiro vai transformar essa energia da torcida em vantagem dentro de campo. Porque semifinal não se joga, semifinal se decide. So anytime you stand me, you want your